Senhor presidente, membros da mesa diretora, meus amigos vereadores, vereadoras, servidores da casa, público que nos acompanha aqui presencialmente, Rony Sica, o pessoal do Demolei que vai receber hoje as duas moções que farei a entrega. Sejam bem-vindos aqui à casa. O amigo Nelinho Damasceno, seja bem-vindo também. Bom, começar falando um pouco da minha semana, dos meus compromissos como vereador, como parlamentar. Estive reunido com moradores do bairro Canciã nessa semana, onde até gravei um vídeo lá com eles, a respeito de melhorias lá para o bairro, melhorias que já defendi aqui nessa casa, e como disse, vou continuar defendendo até o final do mandato. Foi combinado com eles que seria feito o recolhimento dos inservíveis lá do bairro. Inservíveis é a poda de mato, árvore, tudo que vai ali, que tem nas chácaras, para não ficar jogado ali na frente. Foi combinado via reunião junto ao executivo e os moradores ali, uma associação que tem ao bairro, que a prefeitura faria essa coleta uma vez ao mês, segundo foi passado a mim pelos moradores lá do bairro. E esse recolhimento acabou não acontecendo lá no bairro Canciã. E eles me cobraram para que seja feito, até para que a gente consiga manter a ordem, a limpeza ali do bairro. Se você colocar o ecoponto, fica do outro lado da cidade. E as chácaras geram muito inservíveis ali. Para sair lá do Canciã, se deslocar até o ecoponto, fica bem complicado. Entendo a solicitação deles, faço jus e faço a cobrança aqui para eles. Então, vou solicitar à casa um requerimento sobre esse alinhamento que teve na época desse recolhimento dos inservíveis lá, para que a prefeitura disponibilize uma data mensal, passe no bairro, recolha e leve até o ecoponto. Então, foi um dos pontos abordados ali em nossa conversa. Também a coleta seletiva, que hoje acontece em nossa cidade, mas não está acontecendo lá no bairro, solicitar um requerimento sobre a coleta seletiva do modo geral, os dias que são passados em todos os bairros da nossa cidade, como vem sendo feito essa divulgação, porque lá no bairro Canciã, infelizmente, não está acontecendo essa coleta seletiva. Foi inaugurado há pouco tempo uma praça ali no São João, no Canciã, e essa praça, como passei lá, ainda não está finalizada e ainda tem muita coisa a se fazer de melhorias. A gente não pode, fala a gente, poder público, fazer a construção de uma praça simplesmente por ter e não finalizar. Então eu vejo que a praça lá hoje, ela ainda não está finalizada. Então, solicitar também que inclua nesse requerimento a respeito dessa praça. A manutenção das ruas, como a gente cobrou aqui, eu juntamente com o Sandro, para que a gente fizesse o asfalto lá na rua Dom Pedro. Infelizmente não foi colocado junto no projeto de lei, mas a manutenção é uma das coisas que a gente vai lutar para que aconteça e vamos falar diariamente aqui em todas as sessões, para que aconteça uma manutenção digna a todos e tenha um planejamento dessas manutenções para que não esperar somente quando tem a chuva que a prefeitura vai lá fazer essa manutenção. Também nesse requerimento colocar qual o planejamento da secretaria para as manutenções lá do bairro Canciã. E as manutenções, quando eu falo, também são os dutos fluviais. Tem uma chácara que eu visitei e a água, com a força dela, e com o aumento das chuvas em pouco tempo, a água tem invadido algumas chácaras lá nas últimas ruas e tem impedido até moradores de sair das suas casas, porque ela leva ali terra, pedras e acabou impossibilitando o morador de sair da sua chácara. Ele teve que contratar uma máquina pesada para lá fazer. Nessa reunião, já entramos em contato com a CPFL a respeito lá as trocas de lâmpadas no bairro Canciã. Então, agradecer ao Nunes, que me atendeu de pronto. A gente já colocou no Viva Voz, conversamos com os moradores, e eu pedi que seja feito lá uma ação no bairro, porque não adianta a gente abrir um protocolo e falar que é em tal determinada rua que está queimada a lâmpada. No bairro todo a gente tem lâmpadas queimadas.
Então esse foi um dos pedidos meus também, a respeito lá do bairro Cancian, no geral falando. Vou ter outras reuniões lá com os moradores, a gente tem dialogado bastante para que a gente tenha aqui um representante que lute pelo bairro, que cobre e que venha apresentar as melhorias. Eles pediram até para a gente ir lá gravar um vídeo, eu falei, primeiro a gente vai fazer a parte nossa, levar as demandas, fazer as indicações e posteriormente, caso não venha a ter óbito, a gente faça depois esse vídeo. Também falar a respeito das trocas de lâmpadas, aqui a gente vem cobrando bastante, são diversos pontos da cidade que tem lâmpadas queimadas e até chegou um requerimento, o requerimento número, deixa eu só pegar, 87/2026, onde a gente vê todos os pontos onde a prefeitura é responsável pela troca de lâmpadas. E assim, a gente tem diversos pontos, as pontes das cidades que têm lâmpadas queimadas, tem ruas que a gente fez, eu e o vereador Sandro fizemos a contagem, diversas lâmpadas queimadas que depois foram arrumadas. E a resposta do requerimento é até meio gozada, vou até falar para vocês. Vou ler a pergunta e vou ler a resposta. Vamos lá, resposta 5. Disponibilidade de materiais. Esclarecer se o município possui estoque de lâmpadas de LEDs destinada à reposição e manutenção, detalhando a quantidade atualmente disponível e a previsão de novas aquisições. Essa é a pergunta minha do requerimento. E a resposta, o almoxarifado central não possui uma área que comporte a estocagem de grandes volumes dos inúmeros itens. A Secretaria de Infraestrutura e Logística opera no sistema Just in Time. Just in Time. Just in Time, vou traduzir aqui, seria no momento. Então, eu acho que não está no momento certo, porque a gente tem diversas reclamações com respeito à troca de lâmpadas e um requerimento que venha um just in time, meu amigo, é gozar da cara do vereador. Não dá para ter esse tipo de resposta. Aí na pergunta anterior, a gente solicita um planejamento, responde sim. Então, fica aqui, se o vereador está falando assim, imagine com a população. Então, vou refazer esse requerimento para que a gente tenha novas informações e pedir que leve um pouco mais a sério essa Casa de Leis com relação aos requerimentos, porque assim, just in time seria no momento certo. E não está no momento certo, né, gente? Acho que todo mundo está vendo que não está sendo feito. Outra situação, ali no bairro, travessia do Imperial com o bairro Castellani, fui lá com o vereador Sandro também, muito escuro, mato alto, árvore sem podar, uma travessia que teve um assalto ali, não sei se assalto ou furto, e acabou, por conta de tudo, acho que o cenário acaba favorecendo, então pedi para que seja feita a iluminação lá na passarela, que o quanto antes consiga ter uma clareza ali na região. Fui muito cobrado também a respeito ali na Ponte do Moreto, você que passa de carro ali na Ponte do Moreto, foi um pedido até do Nelinho que está aqui presente com a gente, um grande desnível, quando você vai subir a ponte, você vir no sentido centro. Então, pedi que a secretaria competente faça lá, a gente fez uma indicação, que arrume ali, que tem alguns carros que tiveram problemas ali, então pedi que seja feita ali uma melhoria. Estou falando um pouco mais rápido, que tem mais algumas coisas, a respeito de um outro requerimento meu, a taxa de lixo nossa subiu, teve um aumento de 12,58%, isso reflete aí quando você vai pagar o carnê de IPTU seu, um aumento volumoso. E para finalizar, senhor presidente, agradecer ao Franco Sardelli, uma liderança regional que esteve presente aqui com a gente na semana passada, visitamos entidades, visitamos empresas, é importantíssimo a gente vender Capivari. O que significa vender Capivari, gente? É a gente trazer lideranças de fora de Capivari para entender o que a gente precisa aqui na cidade, o que falta, qual a possibilidade da liderança nos ajudar aqui em nossa cidade.
Então, agradecer ao Franco por ter vindo aqui, passado o dia com a gente, visitado diversas empresas, fomos em instituições, fizemos depois um encontro para que a gente consiga dialogar e sempre buscar o melhor aí para a nossa cidade. E para finalizar, acho que todos têm acompanhado aí as notícias, viu a respeito de uma ambulância aqui da nossa cidade, que foi furtada. Ser furtada, lógico, já é estranho, mas ainda ser furtado de dentro de uma propriedade pública e lá ter a chave, cara, é no mínimo estranho, né? A gente deixar que a pessoa entre na casa da gente, com a chave no contato e saia com uma ambulância para ir para outra cidade, para fazer o que se não deve com uma ambulância, que é um veículo da saúde, que deveria estar servindo para estar salvando gente. Então, só deixar aqui minha indignação nessa tribuna a respeito dessa ambulância que foi extraviada aqui em nossa cidade e pedir que, no mínimo, a secretaria tome providências de segurança para todos os veículos municipais, que eles sejam preservados e sejam tratados como deve se tratar. Ambulância para transportar paciente é para salvar vidas. É isso. Uma boa semana a todos. Semana não, né, gente? Já estamos na quarta. Força do hábito aqui da sessão sendo a segunda. Mas um bom resto de semana a todos vocês. Obrigado.